Como vocês estão, meus queridos alunos? Desejo que vocês tenham um excelente dia, que estejam bem de saúde, os familiares de vocês também. E vamos seguir, né? Vamos continuar estudando, porque além de cuidar da nossa saúde em casa, nós também podemos estudar. E é isso que nós vamos fazer, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre Língua Portuguesa 2, o capítulo 7, adjunto adverbial. Você vai perceber que é um assunto simples. Acredito que vocês não terão grandes dificuldades para identificar um adjunto adverbial dentro de uma oração. Então vamos lá. Bom, o que é o adjunto adverbial? O que nós podemos começar a falar sobre esse adjunto adverbial? É o termo que denota a circunstância do fato expresso pelo verbo ou intensifica o sentido de um verbo, de um adjetivo e de um advérbio. Morfologicamente, o adjunto adverbial é representado por advérbio ou locução adverbial. Vamos lembrar que o advérbio é aquele formado por uma única palavra. A locução adverbial, né, a palavra locução é uma expressão. Então, é uma expressão formada por mais de uma palavra ali, tá certo? Olha o exemplo que eu coloquei ali para você lembrar do advérbio da locução adverbial. Ele escolhia calmamente os presentes. Ó, calmamente é um advérbio, tá certo? Ele escolhia com calma os presentes, locução adverbial. Tá certo? Então, se eu falar de função sintática, calmamente e com calma ali dentro dessas orações, são os meus adjuntos adverbiais. E aí é só você lembrar. Quando você for analisar uma oração, se você tiver que identificar um adjunto adverbial, você já sabe. Você vai ter que procurar o advérbio ou a locução adverbial. Tá certo? Entre a grande variedade de circunstâncias expressas pelos adjuntos adverbiais, destacamos as principais. Então, nós podemos classificar esses adjuntos adverbiais. Temos que entender a circunstância que ele vai expressar. Bom, e aí eu coloquei ali alguns exemplos para você, para que você possa lembrar e identificar essas circunstâncias sem grandes dificuldades. Mas o próprio nome ali já vai te auxiliar nessa classificação: tempo, lugar, modo, tá certo? Então vamos lá, ó. A primeira que eu coloquei ali: tempo. Amanhã sairei somente à noite. Pode expressar, pode me dar a ideia, né, a circunstância de lugar. O acordo será assinado no sindicato. Modo: o diretor tomou posse sem dificuldade. Pode expressar a circunstância de causa. O jovem poeta morreu de tuberculose. Intensidade: aquele orador fala muito. Afirmação: certamente conseguiremos aprovação neste concurso. Negação: não sabemos se poderemos viajar. Meio: viajaremos de avião. Assunto: o professor falará sobre o movimento romântico. Pode ter a circunstância de finalidade, fim. Eles não estavam preparados para o jogo. Dúvida: talvez você o entregue no escritório. Companhia: meus filhos viajaram comigo. Olha, pode ainda expressar a circunstância de instrumento. Abriram a porta com uma chave falsa. Uma condição: sem estudo você não progredirá. Concessão, né? Apesar de pobre, ele não é miserável. Preço: este quadro custou $200. Bom, nós agora vamos fazer aí uma comparação, né? Vamos esclarecer uma situação que pode causar uma dúvida. Você não pode confundir um adjunto adverbial com um adjunto adnominal. Então, sempre é importante lembrarmos as características desses termos para que você não venha confundir. Se eu te dou uma oração para você analisar e peço que você identifique os adjuntos adverbiais e os adjuntos adnominais, você nunca pode confundir essas duas situações. Então, vale a pena lembrar de algumas dicas aqui que são importantes. Olha só,
O adjunto adverbial modifica verbos, adjetivos ou advérbios. Nós falamos isso desde o início do vídeo, tá certo? Olha ali, coloquei um exemplo para você, ó. Um bom profissional sempre procede com cautela, tá certo? Então, olha ali o que eu tenho, um verbo. Esse com cautela é o meu adjunto adverbial, ó, formado por uma locução adverbial. Tudo bem? Então vamos continuar. Aquela atriz trabalha muito bem. Ó, trabalha é o meu verbo, muito é o meu adjunto adverbial e bem é o meu adjetivo. Agora, olha o que vai acontecer quando nós tivermos um adjunto adnominal. Preste atenção. Esse adjunto adnominal, por sua vez, modifica quem? O substantivo. Não esqueça que o substantivo é aquele que vai dar nome aos termos. Faz muito tempo que eles se casaram. Olha ali, o muito é adjunto adnominal. Por que ele é um adjunto adnominal? Porque ele se refere a um substantivo. Então, cuidado para que você não confunda esses dois termos. Você vai passar por essas situações dentro dos exercícios, então fique atento com essa dica, tá certo? Outra coisa, lá na sua apostila você tem um quadrinho também para te lembrar essas situações, lá na página 76. Tá certo? Então, se tiver dúvida na hora de fazer o exercício, assista a videoaula novamente ou vá ao quadrinho. Use o recurso da sua apostila também para você lembrar e não confundir os dois termos. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o adjunto adverbial e o predicativo. É uma outra situação que vocês também precisam ficar atentos. Atentos por quê? Para que não faça confusão entre o adjunto adverbial e o predicativo. Tá certo? Quando a gente analisa isoladamente esses termos, adjunto adverbial, predicativo, adjunto adnominal, entendi. Então isso está bem claro na minha cabeça. Que bom. Só que também precisa estar bem claro para você quando todos esses termos estiverem juntos, para que você faça a distinção entre eles, tá certo? E você não confunda um termo com o outro. Então, preste atenção. Vamos lá. Coloquei um quadrinho aqui para sintetizar. Você também tem esse quadrinho lá na sua apostila. Eu sugiro que você copie no seu caderno, ele é muito importante. As dicas que estão ali, eu acho que quando você tem dúvida, passa o olho ali que você vai lembrar. Ó, adjunto adverbial de modo, classe, advérbio, então invariável, tá certo? Não realiza concordância, palavra ou expressão invariável. Tenha sempre na sua cabeça essa ideia de invariável, tá certo? Liga-se a um verbo indicando-lhe o modo de realização da ação. Quanto ao predicativo, que é o estado, classe gramatical é um adjetivo variável. Realiza concordância, concorda em gênero e número com o substantivo. Liga-se a um substantivo indicando-lhe um estado. Então, preste atenção. O advérbio invariável, o adjetivo variável. Outra dica importante para você não confundir. O advérbio, ele sempre vai te dar a ideia de circunstância. E o adjetivo, característica. Então, isso precisa estar bem claro dentro da sua cabeça. Se precisar, faça aquelas anotações que eu sempre falei com vocês. Vai no cantinho do caderno e faça as anotações. Advérbio, circunstância, adjetivo, característica, advérbio invariável, adjetivo variável, tá certo? O adjunto adverbial de modo, ele não realiza concordância. O adjetivo, né, o predicativo, ele vai realizar essa concordância. Olha como são opostos. Então você precisa ficar atento. São assuntos relativamente fáceis, porém, se você não estiver muito atento, você vai perceber isso nos exercícios. Se você não fizer com atenção, você vai errar, tá certo? Bom, aí coloquei ali para você, ó, os exemplos para que fique mais fácil para você visualizar isso. Ana e Maria estavam calmas. Predicativo, estado. É a característica, tá certo? Agora, olha o exemplo de baixo. Ana e Maria falavam claro.
Adjunto adverbial de modo. É o modo como elas falaram. Né? Eu tenho um advérbio ali, olha como ele é invariável. Então, preste atenção para que isso não confunda vocês. Vocês vão passar por essas situações dentro dos exercícios. Então, fique muito atento para não errar um detalhe simples. Tudo bem? Bom, acho importante você ler o módulo também. Né? Você vai assistir a videoaula. Quando você terminar, você vai ler o módulo e vai destacando dentro desse capítulo 7 as informações que nós falamos sobre o adjunto adverbial. Não é um assunto complicado, então acredito que você tendo um pouquinho de atenção, você vai conseguir fazer os exercícios sem grandes problemas. Mas você já sabe, teve dificuldade? Pode chamar. Certo? A gente esclarece a dúvida na hora. Pode me chamar pelo WhatsApp, pode ser pela plataforma, o nosso plantão de dúvidas, o que for melhor para você. Eu quero que você responda todas as atividades do capítulo 7. Tudo bem? E todas aquelas anotações que você achar importantes, coloque no seu caderno. Sempre orientei vocês dessa forma, faça as observações ao lado. Tá certo? Tenham uma boa semana, fiquem com Deus. Estou com muita saudade de todos vocês. Amo vocês. Um grande beijo, queridos.